Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arena Ambiental. Hoje com a presença do professor Alexandre Kubota, professor da Sinergia Treinamentos e Sinergia Business School. Alexandre, seja muito bem-vindo ao canal Arena Ambiental e hoje a gente vai falar sobre requisitos legais, para a gestão de resíduos no Brasil. É uma área que eu conheço muito, sobre operações, mas sobre o requisito legal, a gente hoje está aqui com você. E para começar esse bate-papo, quais são os principais instrumentos legais para a gestão de resíduos no Brasil? Olá, Bruno, é um prazer estar aqui com vocês. Então, na sua pergunta, acho que a grande mudança que ocorreu em termos de norma geral no Brasil foi a introdução da Lei 12.305 de 2010, que trouxe basicamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que a gente destaca, como um dos fundamentos principais a questão da responsabilidade compartilhada, que basicamente tem a visão de tentar tratar o resíduo não como o end of pipe, ou seja, como final de linha, mas na realidade ele ser parte integrante do processo produtivo como um todo, e nisso a gente tem a questão da discussão que agora está muito em voga, da questão da economia circular, e não da linear. Então, basicamente, ter a mudança de paradigma, de tratar o resíduo como parte integrante de um processo, seja ele durante produção, consumo, e especialmente em relação ao pós-consumo. Alexandre, a gente tem a lei 12.305 de 2010, que é do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente tem também o decreto 10.936 de 2022. Como que essas leis regulam ou dão diretrizes à gestão de resíduos no Brasil? Olha, uma das grandes incorporações técnicas legais que a lei trouxe, especialmente em relação à regulamentação do decreto, especialmente acho que a gente pode destacar dois itens. Tá? A primeira delas é a questão da logística reversa, em que efetivamente setores econômicos, alguns deles já estavam obrigados a a promover ação, por exemplo, pneumáticos, agrotóxicos e óleo lubrificante usado, mas houve a incorporação de vários outros atores, pneus e baterias de ácido, pilhas e baterias, lâmpadas, eletrônicos, resíduos de serviço de saúde, que atualmente é especificamente regulada pela Resolução de Diretoria Colegiada 222 de 2018 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre outros. Então, esse foi um item que foi bem relevante. Tá? Hoje em dia, existem os acordos setoriais, isso tudo. Todas essas informações estão basicamente dentro do Sistema Nacional de Informação de Resíduos, do SINIF, acordos setoriais, entidades gestoras, metas de recolhimento, reciclagem, responsabilidade em relação aos fabricantes, em relação ao comércio e também ao consumidor final. E um outro aspecto também da lei que é importante foi o papel do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, hoje em dia, algumas atividades que a lei determina, por exemplo, a mineração, saúde, etc., eles obrigatoriamente são passíveis de elaboração do plano. Tá? Em tese, toda e qualquer empresa que gere resíduo em que tem que se dar uma destinação final ambiental adequada e especialmente controlada, ele está passível de elaboração do plano. Uma pausa rápida em mais esse bate-papo aqui do Arena Ambiental para um recado muito importante para você. A Sinergia Business School tem um desconto especial para você que acompanha aqui o canal. Utilizando o voucher Sinergia Pós, você terá 30% de desconto no curso de pós-graduação em Economia Circular e Gestão de Resíduos, com ênfase em logística reversa. Escaneie o QR Code para conhecer mais do curso e utilize o voucher Sinergia Pós para conseguir 30% de desconto. Alexandre, com a sua explicação, me vem à cabeça, se as empresas hoje no Brasil, elas entendem, o decreto,
e as leis, né? As empresas estão adequadas, elas compreendem o que está escrito na lei para gerir corretamente os resíduos? Bruno, a sua pergunta é interessante, é super interessante, tá? O que a gente consegue observar na prática, né? Algumas empresas, elas são obrigadas, vou dizer essa palavra, não sei se é a mais adequada, a elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos por conta de condicionante ambiental de licença, né? Então, assim, o órgão ambiental determina e ela faz. Mas, independente da condicionante, a empresa, como por si só, né, já deveria estar ciente da sua obrigação, né? Especialmente por conta agora da evolução do pensamento ecológico, na questão, né, da rastreabilidade dos resíduos, da agenda ESG, que tem evoluído em relação, né, ao informe, reporte e indicadores, né? Então, eu acho, assim, a tendência realmente é que as empresas elas evoluam nesse sentido, né? Um aspecto que eu destaco aqui, que é bem interessante, é que toda e qualquer empresa passível de elaboração né, de plano de gerenciamento de resíduos, né, ela também ela é obrigada a estar cadastrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, que é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, artigo 17, né, inciso 1. E é uma coisa que é bastante chamativa, né? Várias empresas, né, possuem um cadastro, né, de atividades potencialmente poluidoras, e mesmo elas sendo, né, passíveis de elaboração do plano de gerenciamento de resíduos, conforme a lei, muitas delas deixam de fazer a inscrição no CTF-AIDA, né, como é denominado, tá? Então, tecnicamente, isso é uma infração administrativa, né? Então, a não inscrição. Então, assim, a gente, embora consiga, né, observar a evolução em alguns aspectos, mas em outros também a gente observa ainda uma necessidade de uma evolução, né, no sentido do atendimento ao requisito legal. Alexandre, eu anotei uma pergunta, uma questão, né? A gente começou a bater esse papo e eu apontei uma questão, né? Em relação ao PNRS, né, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, como que o Plano Nacional de Resíduos se relaciona com a Lei de Crimes Ambientais e as legislações estaduais de resíduos? A política nacional, então, ela basicamente traz as diretrizes, né, da gestão dos resíduos a nível federal, mas é importante destacar que, conforme o artigo 24 da Constituição Federal, né, basicamente, os estados eles têm, né, autonomia legislativa plena na ausência das normas gerais, né? Então, basicamente, a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 12.305, é uma lei geral, né, que trouxe lá, então, a gestão a nível nacional. Mas destaco, né, que antes da política nacional, estados como Rio de Janeiro e São Paulo já tinham suas próprias políticas estaduais de resíduos sólidos. Tá? Em relação à interseção com a lei, né, de crimes ambientais, o que a gente sempre gosta de destacar é o seguinte: antes da gente falar necessariamente de crime, né, a lei ela trata a nível federal das infrações administrativas contra a fauna, contra a flora, contra a administração ambiental e finalmente na questão da lei de crimes ambientais, né, dos crimes que então possam ser cometidos contra o meio ambiente, né? Então, assim, é uma lei que trouxe, então, diretrizes, né, especialmente em relação à tipificação de crime, né, uma vez que tem que ser lei federal, porque somente a União pode legislar sobre né, a questão criminal no Brasil. Mas é importante destacar, né, na questão também administrativa. Então, basicamente, né, se a gente tem também normas de controle ambiental dos estados, né, e o estado tendo a sua própria norma de infração administrativa ambiental, o estado basicamente vai seguir aquela norma, né? E destacando um ponto que é bastante relevante, é que basicamente hoje, né, conforme lá os preceitos constitucionais também, né, do artigo 24, né,
inciso 6º, né, a União, Estados, Distrito Federal podem promulgar normas de controle ambiental. Então, o município não está dentro desse rol aí, né? O município, basicamente, ele vai legislar sobre aqueles assuntos que sejam de interesse local, especialmente previsto no artigo 30, né, da Constituição e efetivamente, né, o Estatuto das Cidades. Alexandre, vamos pensar numa empresa, né? Quando a empresa precisa, né, de uma gestão de resíduos, suponha que ela contrate, né, terceirize esse serviço. Vem uma empresa recolher os resíduos nas instalações. Ela pode, mesmo assim, ser responsabilizada por essa má gestão dos resíduos? Olha, é uma excelente pergunta e a resposta é sim. A empresa pode ser responsabilizada por uma destinação inadequada, um manejo inadequado dos resíduos que sejam, né, de sua origem, tá? Então, assim, o melhor exemplo que eu posso citar em relação ao seu questionamento é uma experiência que eu tive prática, né, de um passivo ambiental gerado no norte do Brasil, em que mais de 60 empresas estiveram envolvidas, né, na situação, algumas efetivamente porque encaminharam resíduos de forma inadequada, né, não se atestando ou não se precavendo com maior controle em relação ao local onde o resíduo estava indo. Algumas empresas entraram na questão, né, na ação civil pública, que acabou virando por conta de tambor da empresa que continha resíduos que não necessariamente fossem delas, e eu observei outras empresas que sequer tinham mandado resíduos, né, mas que o simples fato delas terem pedido a solicitação de cotação, elas acabaram envolvidas, né? Então, o que a gente sempre acha, né, o que eu sempre argumento é assim: resíduo, diferentemente de efluente líquido, diferentemente de emissão atmosférica, né, resíduo, invariavelmente, ele deixa rastro, tá? Então, assim, é uma preocupação grande que as empresas devem ter em relação à seleção, né, dos seus fornecedores. A presença ou ela possuir licença ambiental, estar de acordo, garante uma segurança técnica? Sim, sem dúvida, e certamente deve ser um dos primeiros itens a serem verificados. Mas, né, por conta aí da questão legal brasileira, especialmente em relação à questão da responsabilidade civil, mesmo que haja toda essa preocupação, né, poderá sim haver responsabilidade. Pessoal, lembrando, quem quiser saber mais sobre a pós-graduação da Sinergia, é só fazer a leitura do QR Code, que ele já te leva até a página, o site da Sinergia, e vocês podem ter mais informações. Agora, professor, pensando na fiscalização dessa gestão de resíduos, né, como que ocorre essa fiscalização? Como ocorre a rastreabilidade da gestão de resíduos, né? Como que a gente sabe onde é gerado, né, quem transporta e qual é o destino? Olha, a gente pode responder a pergunta basicamente hoje em dia da forma como funciona aqui no Brasil de duas formas, né? A primeira delas, que eu já cito agora, foi a promulgação da Portaria 280 de 2020 do Ministério do Meio Ambiente, que estabeleceu o Manifesto de Transporte de Resíduos a nível nacional, né? Então, basicamente, hoje, todos os resíduos gerados, né, no Brasil, eles devem estar inseridos, as informações devem estar, né, cadastradas dentro do CNIR, né, a nível federal. E também a nível estadual, né? Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul já tinham, né, antes da Portaria 280, os seus próprios sistemas estaduais, tá? Então, hoje em dia, né, estados que não possuem sistema próprio seguem o CNIR, e estados que possuem sistema próprio, eles devem seguir o estadual e também fazer a inserção das informações dentro do CNIR federal, tá? Além disso, nós temos legislações, né, que trabalham em conjunto, entre elas a Resolução CONAMA
313 de 2012, que é o inventário de resíduos. Nós temos a lista brasileira de resíduos sólidos, né? Uma IN do IBAMA, número 12, não recordo agora de cabeça o número, e também entrando em vigor, em sua plenitude, a partir de 2027, a BNT 10.004/2024. Tá? Então, assim, são os regulamentos que hoje, né, basicamente, tratam, né, da questão do gerenciamento dos resíduos no Brasil. Professor, agora tem uma pergunta muito importante que eu escuto com frequência, né? As empresas que não gerenciam corretamente os seus resíduos, elas podem sofrer alguma penalidade? Se podem, quais são? Tá, vamos lá. Essa pergunta é recorrente e vamos separar em 3 eixos, né, principais. A primeira delas, a gente pode falar em relação à questão da responsabilidade administrativa ambiental. Tá? Então, basicamente, todo licenciamento é por princípio, um processo administrativo junto ao órgão ambiental competente, né? Seja ele a nível federal, o IBAMA, estadual, órgãos estaduais ou secretarias de meio ambiente. Tá? Então, basicamente, né, o não atendimento ou descumprimento de algum regulamento ambiental, especialmente agora, no nosso caso aqui dos resíduos, isso, na sua origem, é uma infração administrativa. Tá? Então, se a gente for traçar um paralelo, é como se a gente estivesse dirigindo um veículo e você ultrapassa um sinal de trânsito. É uma infração administrativa. Né? Se você muda de faixa sem sinalizar, também é uma infração administrativa. Tá? Então, basicamente, o primeiro instrumento, né, de controle, de coerção, né, ela basicamente ocorre dentro da esfera administrativa. Agora, uma vez que, né, o artigo 225 da Constituição, né, ele estabelece que o meio ambiente ele deve ser equilibrado e pertence a todos, e que em determinadas situações a gente tem os casos em que possam ocorrer danos ambientais que ultrapassam a competência ou a esfera administrativa, a gente, então, tem o chamamento de outras responsabilidades. Né? E aí a gente fala aqui agora da civil, né? Responsabilidade civil, onde um determinado empreendimento, seja ele pessoa física, jurídica, direito público ou privado, ele venha a ser responsabilizado, né, civilmente pela reparação do dano. Importante destacar que tanto na responsabilidade civil quanto na criminal, necessariamente, né, os ministérios públicos, sejam eles dos estados ou da União, estarão presentes, né, porque basicamente a gente sai da esfera administrativa e vai para a esfera judicial, né? E quando a gente fala da responsabilidade civil, a gente basicamente está falando da Lei 6938 de 81, artigo 14, parágrafo 1º, né? E a maior observação que a gente pode fazer em relação à responsabilidade civil é que ela é objetiva, né? Diferentemente da administrativa e da criminal, ou seja, a responsabilidade civil por reparação do dano no Brasil ela é objetiva e independe de culpa, bastando o nexo de causalidade. Ou seja, se eu contrato uma empresa, essa empresa causa um determinado dano ambiental, não importa se o contratante tive ou não culpa. Se há nexo entre o que a empresa causou e a minha conexão contratual, eu vou ter que pagar. Né? A empresa, né, vai ter que pagar. Na criminal, por sua vez, a gente tem que considerar a Lei 9605 de 98, também o Decreto 6514 de 2008, que regulamenta a lei, né, em que a gente terá as ações, né, contrárias ao ordenamento jurídico, né, e que possam, então, ser configuradas como crime, né, como crime ambiental. Tá? É só importante destacar que tem existe uma certa tendência da gente achar que tudo é crime. Tem que se tomar um grande cuidado em relação a isso, porque o crime ele tem que ser tipificado. Né? E, diferentemente da responsabilidade civil, a própria legislação brasileira trabalha dessa forma. Né? Na criminal, todos são inocentes até que se prove o contrário. Tá? Então, o crime ele tem que ser tipificado, e aí o papel de acusação são dos ministérios públicos, né?
e ao final, basicamente, você vai ter lá uma determinada condenação, né, que possa vir a acontecer a partir de uma conduta, né, baseada, então, em critérios que são baseados na culpabilidade, né? A culpabilidade seria imprudência, negligência ou imprudência, ou eventualmente na questão do dolo, ou seja, dolo eventual. Pessoal, só lembrando que a Sinergia Treinamentos, a Sinergia Business School é um parceiro do canal Arena Ambiental e vocês que ganham um presente, né? A Sinergia propôs, né, 30% de desconto na pós-graduação. O voucher é Sinergia Pós e esse voucher é válido até 13/7/2026. 30% de desconto. Pessoal, aproveite, é um treinamento super legal, é uma pós-graduação muito boa. O professor Alexandre Kubota, que está nos falando hoje, dando essa aula, faz parte do corpo docente. E vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. Professor, falando sobre a destinação dos resíduos, o que é uma destinação adequada, né, que é considerada ambientalmente correta? Olha, na questão da destinação, é sempre assim, é importante destacar que, basicamente, a lei hoje, né, ela trabalha com definições, né, e com destinações que são consideradas tecnicamente adequadas, né? Então, assim, uma das grandes celeuma que tem ainda da lei, né, que infelizmente ainda é recorrente, a questão dos lixões, né? Havia uma programação, um desejo inicial de que eles deveriam estar todos desativados até um determinado tempo antes, né? Mas isso aí, por uma inviabilidade técnica, legal, jurídica, a gente acaba tendo que, né, fazer o adiamento, tá? Mas, assim, existem hoje, né, tanto formas de destinação como tratamento que podem ser considerados como adequados, né? Então, a questão do reprocessamento da compostagem, especialmente para os resíduos orgânicos, né? E para aqueles resíduos em que efetivamente não se tem um tratamento final adequado, né, ou que a tecnologia ainda não permite, a gente, né, tem que fazer a destinação para aterros industriais, né? Lembrando também que, assim, ao longo dos anos, a tecnologia ela foi evoluindo, né, ao longo do tempo. Então, hoje em dia, por exemplo, eu participei, né, do processo de descarte de PCB, né, que era o ascarel, que era antigamente utilizado em transformadores, né, de energia, né? Então, foi um processo que foi bastante interessante, complexo também, né? E que, basicamente, hoje, alguns países detêm a tecnologia de poder fazer esse processamento, né? O Brasil não tem. Então, nessas situações, né, o resíduo, ele tem que ir para o país, né, que detém, né, o aparato instrumental para poder fazer a destinação correta, né? Então, mas basicamente é isso. Eu acho que, assim, talvez um dos grandes desafios, né, da questão, especialmente quando a gente fala da economia circular, é a gente diminuir ao máximo aquilo que pode ser aproveitado, né, durante o processo ou no período pós-consumo, né? O Brasil, acho que ainda, infelizmente, é um país que aproveita muito pouco, né, aquilo que ele descarta. Agora, professor, você falou sobre o SINIR, né, que é um sistema nacional. Depois eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é o SINIR. E reforçando aqui para quem está escutando, né, é obrigação de todas as empresas, de todos os setores, fazerem a gestão dos resíduos? Olha, Bruno, o que acontece? A gente pode separar em relação à questão, né, dos empreendedores, assim, talvez dois grandes eixos, né, do aspecto comercial. Então, por exemplo, eu vou citar aqui restaurantes, né? Restaurantes, basicamente, eles são empreendimentos que geram resíduos orgânicos, perecíveis, né? Que tem que ter uma regulamentação própria, tem que ter alvará de funcionamento, tem que ter licença sanitária,
E mesmo não precisando de licença ambiental, eles necessitam obrigatoriamente, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, estarem cadastrados no Manifesto de Transporte de Resíduos. Tá? Então, basicamente, se a gente trata de resíduo que é considerado como não inerte, né, ainda pela classificação da BNT 10.004 de 2004, eles precisam, então, de um sistema de controle de armazenamento, transporte e destinação final. Tá? E em relação... então, por exemplo, é o que a gente denomina, né, de lixo extraordinário. Ele não é extraordinário pela periculosidade, ele é extraordinário por conta, né, especificamente do grande volume. Né? Quando a gente pega em relação à questão dos geradores, especialmente aqueles vinculados à atividade industrial, a gente necessariamente está falando de resíduos perigosos e não perigosos, tá? Então, assim, tanto para um quanto para outro, e por conta do volume gerado, né, necessariamente a gente vai estar trabalhando num sistema de transporte e coleta que está muito longe da responsabilidade da municipalidade. Então, a gente vai estar trabalhando com empresas de transporte e empresas destinatárias. Tá? E nisso a gente tem basicamente esse tipo de controle, né, dentro, então, dos 5 estados que eu citei, né, que podem estar acontecendo dentro do sistema estadual, e também hoje, né, dentro do sistema federal, dentro do CINIR. Né, o que a gente tem, né, em relação a estados, por exemplo, se eu tenho um resíduo do Rio de Janeiro que vai para São Paulo, eu basicamente tenho o cadastro do resíduo, a saída do resíduo no sistema estadual do Rio de Janeiro e no sistema do estado de São Paulo, da CETESB. Tá? Para os estados que não têm um sistema próprio, toda a informação ali basicamente vai rodar dentro do Sistema Nacional de Informações de Resíduos, dentro do CNI, tá? Federal. É basicamente essa, né, a grande... os grandes eixos, né, de controle do resíduo em si. Tá? E um ponto também que é fundamental, tanto no estadual quanto no federal, é a questão da emissão, né, efetivamente, do cadastro do certificado de destinação final, que, em tese, é o que garante, né, que o resíduo teve a sua saída, teve o seu transporte e teve o seu recebimento e tratamento final de forma tecnicamente, legalmente adequada. Pessoal, quem quiser saber mais sobre a pós-graduação da Sinergia Business School, é só fazer a leitura do QR Code, né? É uma pós-graduação em economia circular, gestão de resíduos, uma pós-graduação completa. O professor Alexandre é do corpo docente. E lembrando que a gente tem uma parceria aqui com a Sinergia e a Sinergia está dando 30%, né, de desconto na pós-graduação. O voucher está na tela, Sinergia Pós, né, que é válido até o dia 13/7 de 2026. Professor Alexandre, voltando aqui ao nosso bate-papo, né, eu converso muito com vários técnicos de várias áreas e escuto muito falar de acordos setoriais. Né? Você poderia me falar o que são acordos setoriais e como eles influenciam, né, na gestão de resíduos no Brasil? Os acordos setoriais, eles foram inseridos, né, pela Lei 12.305 de 2010, mas naquela época, então, somente alguns poucos setores estavam já estruturados, especificamente pneus, óleos lubrificantes, né, e agrotóxicos, né, pela questão do recolhimento das embalagens. E, ao longo do tempo, esses acordos, então, eles foram sendo celebrados. Tá? Então, basicamente, hoje em dia, a gente tem fabricantes, comerciantes e, por trás, a gente tem, então, as entidades gestoras que, então, fazem, né, o gerenciamento desses resíduos. Tá? Então, assim, os acordos setoriais, eles são um instrumento muito interessante e importante da lei, em que basicamente se visa, né, basicamente o retorno, né, o retorno e certamente também o aproveitamento econômico, né, de resíduos, né, que, em sua fase final, o que era o produto vira resíduo, para que isso então possa retornar ao processo produtivo. Tá? Existem vários acordos
Para alguns setores existe uma entidade gestora, para outros setores existem mais de uma, duas, três entidades, tá? Então, assim, para um melhor detalhamento e conhecimento, até eu sugiro que vocês acessem o site lá do CNIR, né, Acordos Setoriais, Logística Reversa, que tem bastante informação de relevância. E, basicamente, todas as entidades, elas produzem, né, relatórios anuais em relação ao que foi gerenciado, recolhido, em termos quantitativos. Alexandre, a gente falando de gestão de resíduos, a gente não pode deixar de falar, né, sobre economia circular, sobre reciclagem, sobre logística reversa. É claro que aqui, né, o foco não é a operação em si, sobre requisitos legais, né? Então, falando sobre os requisitos legais, a gente tem requisitos legais que amarrem todos os sistemas, né? A gestão de resíduos, a logística reversa, a economia circular e a reciclagem? Olha, Bruno, é uma pergunta, assim, interessante e ao mesmo tempo desafiadora, tá? O que a gente pode considerar? Assim, Brasil, hoje, tá, a gente tem alguns sites que indicam que ele teria cerca de 30 mil normas ambientais, tá? Então, se a gente for considerar 30 mil normas ambientais, no universo aí, né, de normas, leis, etc., leis infraconstitucionais, a própria Constituição, normas infralegais, resoluções, instruções normativas, portarias. O arcabouço legal do Brasil ele é muito extenso e, na minha opinião, ele é bastante completo. Tá? Então, assim, não é por ausência de requisito que o resíduo, né, será mal gerenciado. Por outro lado, também, a gente tem que entender que os órgãos ambientais, né, eles não são onipresentes nem onipotentes, né? E especialmente quando a gente fala de determinados itens, né, por exemplo, de controle ambiental, né, ou de gestão ambiental, um aspecto que eu vivenciei muito, né, na minha experiência. Eu cito aqui para vocês a questão do cadastro técnico federal, né? E aí agora estou falando de atividades potencialmente poluidoras. Ainda não é incomum hoje você ter, né, empreendedores, empresas que ou desconhecem ou não consideram em sua completude a necessidade de declarar todas aquelas atividades que sejam, né, inerentes ao seu empreendimento. Lembrando, né, que o Cadastro Técnico Federal ele não substitui uma licença ambiental, né? Então, por exemplo, empresas que eventualmente comercializem gases refrigerantes, né, são controlados pelo Protocolo de Montreal, todas elas, sem exceção, precisam de Cadastro Técnico Federal, tá? Embora não precisem de licença ambiental, né? Então, assim, nessa questão específica do resíduo, eu acho que o grande desafio, né, basicamente é uma mudança mesmo do paradigma, né? A gente deixar de considerar que o resíduo é um dos ônus que a gente vai ter em relação ao produto, ao serviço, que vai ser compartilhado com toda a sociedade, né? Eu acho que o maior desafio que a gente tem é exatamente de se incorporar, né, dentro do processo produtivo e até na forma de produção, né, a questão, né, dessa mecânica, né, que hoje em dia ainda ela é linear, né? E o melhor exemplo que eu posso citar aqui para vocês, a gente aí, né, por um tempo eu trabalhei na área de pesquisa, na área de ciência, né, e trabalhei alguns anos na indústria farmacêutica. Os dois melhores exemplos daquilo que a gente, do que as empresas procuravam e acabaram encontrando uma outra coisa completamente diferente, né? O exemplo número 1 foi a questão do surgimento do Viagra, né? O Viagra inicialmente ele foi concebido para se fazer o controle de pressão, né? Então esse foi o objetivo original, né? E o que acontece? Que durante os testes clínicos desse medicamento, eles observaram que um dos efeitos colaterais era exatamente a questão da ereção, né? Então, assim, tanto que durante muito tempo, né, isso aí foi um grande boom da área farmacêutica, né? E inclusive, ele era chamado de diamante azul, né? Dada a explosão comercial que o medicamento teve.
E mais recentemente, né, a gente teve, então, o advento aí das canetas emagrecedoras, né, que originalmente elas tinham como função prioritária, né, pelo menos em relação àquilo que elas foram concebidas, a questão do tratamento da diabetes, né? Mas eles observaram, então, que um dos efeitos colaterais era exatamente a questão da perda de apetite, e aí virou, né, hoje em dia, febre aí, né, nesses termos, né? Vou falar não necessariamente de forma literal, né, mas a questão das canetas emagrecedoras, tá? Então, assim, a gente pode perceber que, né, que a ciência, que a tecnologia produzida, né, desenvolvida pelo homem, ele pode trazer soluções, né? E eu acho que, efetivamente, é o que a gente deve buscar, especialmente em relação à questão dos processos produtivos, né? Eu estava lendo uma pesquisa recentemente sobre a questão de resíduos de produtos químicos, né? E tem um estudo de 2020 que fala que existem hoje no mundo cerca de 350 mil substâncias registradas, tá? E isso considerando um universo de países que tem um sistema de coleta de dados, ou seja, na realidade a gente pode estar trabalhando hoje com um número infinitamente maior, tá? Né, de produtos químicos que existem, que foram produzidos, né, inventados, e que, invariavelmente, a gente vai ter eles aí presentes na natureza de uma forma ou de outra. Professor, vamos pensar na prática aqui, né? Eu sou uma empresa e preciso adequar, né, a minha gestão de resíduos. Quais são os passos, né? Quais são as leis, por mais que você já tenha falado aqui bastante hoje, mas um passo a passo, né? Para além lá de estudar na pós-graduação da Sinergia, né? Mas vamos traçar um passo a passo aqui, né, para quem está nos ouvindo. Olha, a seleção de fornecedores, potenciais fornecedores, acho que primeiro aspecto, aí um ponto importante, Bruno, que é o seguinte, tá? Com o advento agora, né, da BNT 10.004 de 2024, tá? Assim, a gente tem uma mudança relativamente grande em relação à questão da tratativa de como se, né, observa ou se enxerga o resíduo, tá? Então, assim, hoje a nova BNT ela está trabalhando com 4 passos, né, de classificação do resíduo, tá? Então, passo 1, a lista geral de resíduos, passo 2, os poluentes orgânicos persistentes, passo 3, efetivamente, a gente vai para os testes laboratoriais, e no passo 4, a gente vai para análise de toxicidade, tá? Então, um ponto fundamental, acho que, na minha opinião, começa pela própria empresa, tá? Então, assim, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos já devem trazer dentro do próprio plano, tá, a indicação daquilo que é o resíduo do que a empresa gera, tá? Especialmente quando você tiver resíduo perigoso. Então, é muito mais um processo de gestão, uma gestão antecipada, tá? Você já pode indicar no plano de gerenciamento, né, de resíduos o que é perigoso. E aí, a partir daquele momento, você tem lá o fluxograma de tratamento, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto é conhecer bem o que você gera, tá? E a segunda etapa seria efetivamente de se fazer uma correta seleção dos potenciais fornecedores, né? Basicamente, quando se trata de resíduos, né, especialmente nos perigosos, algumas vezes, ou invariavelmente, né, a experiência que eu tenho, quem transporta não trata, ou seja, não dá destinação final. Então, você vai ter uma empresa transportadora e você vai ter uma empresa destinatária. A gente está falando, então, basicamente de 2 licenças ambientais, de 2 cadastros técnicos federais de atividades potencialmente poluidoras. Então, basicamente, a empresa ela tem que ter, né, esse cuidado na verificação da documentação, tá? Inclusive de saber ou de entender que aquela empresa transportadora efetivamente está autorizada a transportar aquele tipo de resíduo. Isso pode acontecer? Pode acontecer, tá? A empresa X que contrata a empresa Y, que não tem autorização ambiental para transportar aquele resíduo, ela basicamente está cometendo uma infração administrativa, tá? E, por fim, assim, um aspecto que é muito, assim, o resíduo, na minha opinião, ele é muito peculiar, tá?
A gente, ao final do processo, por exemplo, pode ter lá o certificado de destinação final. Sim, mas o que eu entendo hoje é o seguinte: a única maneira, né, concreta de se chegar ao final do processo e ter certeza de que o processo encerrou da forma correta, muitas vezes é fazer uma auditoria mesmo, né, uma auditoria, né, de fornecedor, né, uma auditoria externa, ir lá na empresa destinatária, verificar o que eles fazem, né, ver a rastreabilidade dos resíduos que foram destinados, né, então isso tudo tem que estar registrado, né, isso tudo tem que estar no sistema, né, não tem como a gente fugir disso, tá? Então, assim, seria a maneira mais, digamos, concreta e, né, e que traria, então, uma segurança técnica, jurídica, para saber que todo o ciclo ele basicamente se encerrou. Pessoal, lembrando que a Sinergia e o Arena Ambiental tem uma parceria, né, que dá 30% de desconto na pós-graduação até o dia 13/7. Acesse o QR Code, saiba mais informações sobre a pós e aproveite. Doutor Alexandre, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, esse bate-papo, né? Espero contar com o senhor para novos bate-papos, novas conversas. Eu acho super interessante, super legal. A gente abordou aqui de forma técnica, mas muito rápida, né? Um assunto que é muito complexo, não é em uma hora que a gente consegue fazer. Esse bate-papo é um oferecimento da Sinergia Treinamentos, Sinergia Business School. Mas mesmo assim foi muito legal esse bate-papo. Quero agradecer demais o Alexandre pelo tempo. Ok, Bruno, foi um prazer participar desse bate-papo. Tá? Eu acho que é um tema que é interessante, relevante e recorrente, né? Então, assim, é sempre importante né, essa oportunidade da gente poder trazer, né, esse tema para a discussão. Muito obrigado.